Na época em que Hollywood brilhava com glamour, algumas estrelas nunca disseram sim. Por quê? Amores escondidos? Casos escandalosos? Ou apenas casados com sua arte? Vamos mergulhar nas histórias selvagens e não contadas dos eternos solteiros e solteironas de Tinseltown. Greta Garbo. Vamos começar com o enigma original de Hollywood, Greta Garbo. Imagine uma mulher tão magnética que conseguia silenciar uma sala apenas entrando nela. Garbo era essa estrela. Nascida na Suécia, ela conquistou Hollywood nos anos 1920, com seus olhos ardentes e uma voz que parecia veludo mergulhado em mistério. Mas aqui está o paradoxo. Enquanto seus personagens frequentemente se apaixonavam perdidamente na tela, fora dela, casamento era uma decisão difícil de tomar. A linha mais famosa de Garbo, "Quero ficar sozinha", tornou-se seu lema de vida. Mas ela depois esclareceu: "Eu nunca disse quero ficar sozinha. Eu disse quero que me deixem em paz." Grande diferença. Ela desviava de propostas de casamento como se fossem paparazzi, incluindo uma do seu colega de Flash and the Devil, John Gilbert. Dizem que até se escondeu em um banheiro para evitar o ultimato de casamento dele. Para Garbo, amar significava perder o controle. E ela preferia andar descalça sobre vidros quebrados do que deixar um homem ditar sua vida. Após se aposentar aos 36 anos, passou décadas vagando por Nova York disfarçada. Um fantasma de sua própria lenda. Howard Hughes. Vamos falar sobre Howard Hughes, o bilionário original e duende do caos. Herdeiro de petróleo do Texas, transformado em produtor de Hollywood, pioneiro da aviação e lunático em tempo integral, Hughes não apenas quebrou barreiras, ele as incendiou e riu enquanto fumegavam. Esse cara namorou Katharine Hepburn. Desenhou um sutiã com armação para Jane Russell em O Proscrito, para destacar seus atributos. E uma vez caiu com um protótipo de avião em um bairro de Beverly Hills, só para ver se conseguia sair andando. Spoiler. Ele conseguiu. Casamento? Hughes tratava isso como uma declaração de imposto, algo a ser evitado a todo custo. Quando a mãe de Jean Harlow o importunou sobre casar-se com sua filha, ele lhe entregou um cheque em branco e disse arrastadamente: "Escreva o valor, querida." Ela escreveu $1 milhão. Ele nunca pagou. Por quê? Porque o verdadeiro romance de Hughes era com o caos. Ele construiu o Spruce Goose, o maior avião de sua época, apenas para provar que os críticos estavam errados. Ele comprou a RKO Pictures, depois deixou-a apodrecer enquanto se escondia em salas de projeção, reorganizando obsessivamente cubos de açúcar. Na década de 1950, sua germofobia saiu do controle. Ele armazenava urina em potes, usava caixas de lenços como sapatos e contratava monitores de dedos para garantir que ninguém o tocasse. Em seus anos finais, isolado em uma cobertura em Las Vegas, ele se parecia com um fantasma. Unhas compridas, uma barba desalinhada, sobrevivendo de barras de chocolate e leite. Hughes não precisava de uma esposa. Ele tinha seus demônios, seus planos e a emoção intoxicante de escapar da própria loucura. Clifton Webb. Clifton Webb era um cantor e dançarino da Broadway que se tornou o favorito sarcástico de Hollywood e rouba cada cena em Laura como o colunista mordaz Waldo Lidecker. Com seus ternos impecáveis e frases corrosivas, Webb tornou-se o cara ideal para interpretar elitistas insuportáveis. Mas por trás dessa persona afiada estava um filho da mamãe que nunca saiu de casa. Webb viveu com sua mãe, Maybelle, por toda a vida. Quando ela morreu aos 91 anos, ele tinha 71 anos e estava completamente perdido. "Por que casar?" Ele sorria. "Mamãe passa minhas meias e odeia minhas namoradas." Mas a verdade era mais sombria. Webb era gay numa época em que essa palavra era sussurrada apenas em locais discretos, cantos. Em seu leito de morte em 1966, Webb, sempre o filho leal, arfou: "Estou indo, mamãe." Como se ela estivesse esperando com um martini e uma lição de moral. Sua história não é apenas sobre repressão. É sobre as longas e absurdas distâncias que as pessoas percorriam para esconder suas verdades na gaiola dourada de Hollywood. Agnes Moorehead. Agnes Moorehead não era apenas a bruxa de Bewitched. Ela foi indicada ao Oscar 4 vezes e tinha uma voz que podia cortar vidro. Mas enquanto suas personagens na tela tramavam e gargalhavam, Agnes levava uma vida tranquila e pouco convencional. Nos bastidores, Moorehead era uma mestre da reinvenção. Ela deslumbrou como a frágil tia Fanny em Meet Me in St. Louis e aterrorizou o público como a mãe delirante em Hush. Hush, Sweet Charlotte. Ainda assim, seu papel mais duradouro foi fora das câmeras, metade do segredo mais mal guardado de Hollywood. Por 40 anos, ela compartilhou uma extensa propriedade na Califórnia com sua secretária, Eleanor Scott, uma ex-dançarina que se tornou sua constante companheira. Juntas, elas adotaram um filho, Sean.
Dava festas lendárias frequentadas por pessoas como Bette Davis e viajava pelo mundo. Para repórteres curiosos, Agnes deu de ombros. Eleanor é meu alicerce. Por que complicar as coisas com rótulos? Mas vamos ler nas entrelinhas. Nos anos 40, relações do mesmo sexo eram escondidas sob termos como solteirão convicto ou casamento de Boston, uma ficção educada para casais queer. Moorhead, uma devota da ciência cristã, nunca reconheceu publicamente a verdade, mas seus amigos sabiam a realidade. Agnes viveu exatamente como queria, disse a co-estrela Debbie Reynolds. Ela simplesmente deixava que os colunistas de fofoca pensassem que a conheciam. Quando ela morreu em 1974, seus obituários elogiaram sua carreira, não sua coragem. Mas hoje, Agnes é celebrada como uma pioneira que provou que você não precisa de um homem ou da aprovação da sociedade para viver uma vida cheia de amor, arte e ternos extravagantes. Ramon Novarro. Ramon Novarro foi o galã dos anos 1920 que fez o público desmaiar em Ben-Hur. Com seu visual sedutor e charme, ele foi o primeiro protagonista latino de Hollywood. Mas nos bastidores, Novarro estava preso em uma vida dupla. Nascido em uma família mexicana católica devota, a fé de Novarro entrava em conflito violento com seus desejos. Ele discretamente teve romances com homens como o colunista de Hollywood Herbert Howe e o diretor Louis Stone, mas a culpa o consumia. Sou um pecador, confessou aos padres, implorando por absolvição. No entanto, a máquina do estúdio exigia que ele interpretasse o amante latino, flertando com estrelas nas capas de revistas enquanto escapava dos escândalos dos tabloides. Na década de 1930, sua carreira desvanecia à medida que os filmes falados substituíam os mudos, e seu tumulto interno aumentava. Então veio o fim brutal. Em 1968, dois irmãos sob efeito de drogas apareceram em sua casa em Los Angeles. Eles torturaram o Novarro de 69 anos por horas, acreditando que ele escondia dinheiro dos seus dias de glória com Ben-Hur. Ele morreu sufocado com seu próprio sangue, sua morte sensacionalizada como um assassinato homossexual por tabloides. A tragédia expôs a hipocrisia de Hollywood. Os estúdios lucraram com seu charme, mas o abandonaram quando os holofotes se apagaram. Hoje, o legado de Novarro é um lembrete assombroso do custo de viver nas sombras. Como o historiador de cinema William Mann disse, ele foi uma estrela que o mundo adorou e um homem que o mundo se recusou a ver. Patsy Kelly. Patsy Kelly era a ajudante atrevida e sarcástica em comédias dos anos 1930. Pense nela como a Melissa McCarthy original, barulhenta, hilária, e sem pedir desculpas por ser quem era. Mas Patsy tinha algo que McCarthy não tem. Ela era abertamente lésbica em uma época em que isso era suicídio profissional. O humor afiado de Kelly a tornou uma presença constante nas comédias de Hal Roach, frequentemente junto com Thelma Todd em filmes como Made in Hollywood. Mas enquanto sua persona na tela era toda de pastelão e ousadia, fora dela, Patsy se recusava a jogar o jogo do estúdio. Ela viveu com sua parceira, a dançarina Wilma Cox, por mais de 40 anos, organizando festas barulhentas onde Tallulah Bankhead poderia aparecer bêbada, e Clara Bow entrava furtivamente pela porta dos fundos. Quando colunistas de fofocas insinuaram sobre sua sexualidade, Patsy respondeu: prefiro ser interessante a ser inocente. Seu desafio custou-lhe papéis. Após o Código Reis reprimir a decadência moral em 1934, os estúdios a deixaram de lado, mas Patsy não se importou. Ela foi para a Broadway, ganhando um Tony nos anos 70, e brincou: o que Hollywood perdeu, Nova York ganhou em lixo. Edward Everett Horton. Você conhece Edward Everett Horton? Aquele cara meticuloso e nervoso em todos os filmes de Fred Astaire. Com suas mãos trêmulas e pânico cômico, ele roubava cenas sem nem tentar. Mas fora das telas, Horton era o segredo mais mal guardado de Hollywood. O rei da reação, oh meu Deus. Horton apareceu em mais de 120 filmes. De Top Hat ao Livro da Selva. Mas o seu verdadeiro legado? Dar as festas na piscina mais fabulosas em Beverly Hills. Estrelas no armário como Cary Grant e Rock Hudson misturavam-se com celebridades sob as palmeiras, enquanto Horton recebia com um hobby de seda, coquetel na mão. Embora ele nunca tenha reconhecido publicamente sua sexualidade, seu relacionamento de longa data com o ator Gavin Gordon era o segredo mais mal guardado de Hollywood. Quando um repórter perguntou por que ele nunca se estabeleceu, Horton piscou. Por que me prender a um roteiro se posso ser substituto para todos os papéis? Por trás do humor estava um homem que dominava a arte de sobreviver em uma era hostil, usando o riso tanto como armadura quanto como camuflagem. Montgomery.
Clift. Montgomery Clift era o bad boy sombrio do cinema dos anos 50. Com seus olhos azuis penetrantes e alma atormentada, ele redefiniu a atuação de método, mas sua vida pessoal era uma montanha-russa. Clift era bissexual, teve casos com homens e mulheres, incluindo Elizabeth Taylor, e lutou contra o vício após um terrível acidente de carro que desfigurou seu rosto. O acidente de carro de 1949 de Clift, que deformou seu osso da bochecha e apagou sua aparência de galã, tornou-se uma metáfora para seu desmoronamento. Ele se automedicava com álcool e pílulas, murmurando: "Sou apenas um ato falho ambulante." Seu caso com Taylor durante A Place in the Sun foi apaixonado, mas condenado. Ela posteriormente disse: Monte amava homens e mulheres, mas principalmente odiava a si mesmo. Na década de 1960, diretores o consideravam inassegurável, e seu último filme, O Desertor, foi um eco sombrio de seu brilho. Quando ele morreu aos 45 anos, sozinho em sua casa em Nova York, Taylor pagou os custos do funeral, sussurrando: "Ele era bonito demais para este mundo." César Romero. César Romero, também conhecido como o Coringa da série Batman dos anos 1960, era a vida de toda a festa. Com seu cabelo penteado para trás e sorriso malicioso, ele dançou por Hollywood como um Fred Astaire cubano. Mas romance? Romero brincava: "Sou alérgico a casamento." Descendente da aristocracia cubana, Romero encantou estrelas como Lucille Ball e festejou com o Rat Pack de Sinatra. Rumores sobre sua sexualidade circulavam. Ele dividiu a casa com o ator Tyrone Power Jr. por anos. Mas Romero desviava com estilo. "Querida, sou um amante, não um rótulo", ele dizia, entrando nas festas da MGM com uma jaqueta de veludo. Mesmo como o Coringa, ele se recusava a raspar o bigode. A equipe o pintava por cima. "Sou César I, palhaço segundo." Ele riu. "Seu segredo? Movimento eterno. Continue dançando", ele dizia aos amigos. "Pare, e o mundo te alcança." Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck era a durona definitiva, dentro e fora da tela. Depois que um casamento na adolescência terminou em desastre, ela decidiu afastar-se dos homens dizendo: "Prefiro pular de um prédio do que depender de um marido." Ela se tornou uma potência, estrelando clássicos como Pacto de Sangue e adotando um filho sozinha nos anos 1950. A independência de Stanwyck era lendária. Ela negociava seus próprios contratos, como disse famosamente: "Não preciso de um homem para ler letras miúdas." Ela também fazia suas próprias acrobacias e orientava novatos como Robert Wagner. O resto não é da conta de ninguém. Quando seu filho adotivo Dion mais tarde a processou por herança, ela ironicamente comentou: "Família, é um papel que eu deveria ter ensaiado." Ainda assim, seu legado perdura. Uma mulher que lutou para sair de lares adotivos e conquistar 4 indicações ao Oscar, provando que a resiliência supera o romance. Tallulah Bankhead. Se Hollywood tivesse um exemplo de alguém que não dava a mínima, seria Tallulah Bankhead. A atriz nascida no Alabama era em partes iguais escândalo e talento, famosa por sua risada rouca, festas na piscina sem roupa e por declarar: "Papai, estou entediada", no meio de uma peça da Broadway. Tallulah não apenas quebrava regras, ela as incendiava. Os casos de Bankhead eram tão selvagens quanto suas performances. Ela seduziu Greta Garbo, compartilhou uma banheira com Joan Crawford e telegrafou para Winston Churchill. Quer se divertir? Seu casamento em 1937 com o ator John Emery durou 3 anos. Ela chamou isso de coma com papelada. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela se apresentou para tropas em zonas de guerra, dizendo uma vez: "Querido, se eu morrer, me enterre com uma estola de penas." Nos anos 1950, seu hedonismo a alcançou. Ela apresentou The Tonight Show bêbada, balbuciando: "Eu sou Tallulah, querido. Todo o resto é apenas papel de parede." George Sanders. George Sanders era a definição de um vilão de Hollywood, sarcástico, sofisticado e cheio de sarcasmo. Mais conhecido como o gelado Addison DeWitt em A Malvada, Sanders trouxe seu cinismo para a vida real. Casou-se com Zsa Gabor e sua irmã Magda, mas chamava o casamento de um passatempo tedioso para os sem imaginação. O desdém de Sanders pela sentimentalidade permeava todos os seus papéis, desde Jack Fable, de Rebecca, até Lord Henry, de O Retrato de Dorian Gray. Fora das telas, ele cultivou uma persona de tédio aristocrático, uma vez dizendo em tom de brincadeira: "Sou tão preguiçoso que às vezes vou para a cama para pensar." Sua autobiografia de 1960, Memórias de um Patife Profissional, revelou tudo. "Eu desprezo a humanidade. Eu atiraria em todos se isso não significasse ter que ficar na fila depois." Nos anos 1970, isolado em uma vila espanhola, ele afogou sua
tédio e uísque, e poesia rabiscada sobre a futilidade de tudo isso. Em 1972, ele engoliu um frasco de barbitúricos deixando um bilhete. Estou partindo porque estou entediado. Mesmo na morte, Sanders recusou-se a abandonar o ato, um homem que transformou a misantropia em alta arte. Dorothy Arzner. Dorothy Arzner não era apenas solteira. Ela era a única diretora feminina de Hollywood durante os anos 30. E ela fazia isso com ternos, gravatas e um olhar severo. Enquanto diretores homens filmavam donzelas em perigo, Arzner nos deu o papel Revelação de Katharine Hepburn em Christopher Strong e inventou o primeiro microfone boom. Por que não? A carreira de Arzner foi um dedo do meio para o patriarcado. Ela dirigiu 17 filmes, incluindo Dance, Girl, Dance. Uma visão feminista sobre o burlesco que fracassou na época. Mas agora é um clássico cult. Fora das telas, ela viveu abertamente com a dançarina Marion Morgan por 40 anos, organizando festas onde Marlene Dietrich desfilava de smoking e os executivos dos estúdios se contorciam. Quando lhe perguntavam por que nunca se casou, Arzner respondeu bruscamente: "Estou ocupada demais ensinando os homens a segurar uma câmera." O legado dela? Uma pioneira que superou o clube dos rapazes e deixou a porta aberta para futuros rebeldes como Aida Lupino. William Haynes. William Haynes foi um ídolo do cinema mudo até a MGM dizer-lhe que dispensasse seu namorado, Jimmy Shields, e se casasse com uma estrela. A resposta de Haynes? Eu não sou ator fora da tela. Ele deixou Hollywood, tornou-se designer de interiores para os ricos e famosos e viveu com Jimmy por 50 anos. A vida de Haynes após Hollywood foi um brilhante cai-fora para os estúdios. Sua empresa de design de interiores atendia a elite, Carole Lombard, os Reagans, misturando o brilho Art Deco com o estilo Hollywood Regency. Ele e Jimmy davam festas extravagantes, onde estrelas no armário, como Cary Grant, podiam relaxar, sem necessidade de máscaras. Quando Haynes morreu em 1973, Jimmy não suportou a perda. Sua nota de suicídio dizia: "Adeus a todos vocês que tentaram me confortar. Vou me juntar a Bill." A história deles, outrora oculta, é agora um testemunho da resistência do amor nas sombras. Gloria Swanson. Gloria Swanson foi a rainha cintilante do cinema mudo, mas sua vida pessoal era um carrossel de caos. 6 casamentos, inúmeros casos e um macaco de estimação chamado Moisés. Mas ela nunca realmente se estabeleceu. Após seu último divórcio em 1971, ela deu de ombros. Homens são como chapéus. Tentar o suficiente e você encontrará um que se encaixa. Por uma temporada. O verdadeiro amor de Swanson? Ela mesma. Ela recusou a proposta de casamento de Howard Hughes, dizendo: "Prefiro jantar sozinha do que compartilhar um cardápio." Ela lançou um império de alimentos saudáveis e em Sunset Boulevard basicamente interpretou a si mesma. Uma diva que prefere comer caviar sozinha do que dividir um cachorro-quente com um homem. Seus armários estavam repletos de vestidos desenhados por ela mesma, e seu ego era lendário. Uma vez demitiu uma empregada por dobrar suas toalhas sem suficiente reverência. Nos anos 1970, ela se reinventou como uma eco-guerreira, rosnando: "Hollywood é uma relíquia. Eu sou o futuro." Cary Grant. Cary Grant, o homem que definiu a elegância, teve 5 esposas. Mas rumores circulavam de que seus verdadeiros amores eram homens. Ele dividiu uma casa na praia de Malibu com o ator Randolph Scott por 12 anos, levando colunas de fofocas a chamá-los de o casal mais feliz de Hollywood. O charme de Grant era uma arma. Ele encantou em Levada da Breca e Intriga Internacional. Mas sua vida privada era um emaranhado de contradições. Publicitários dos estúdios plantavam histórias de seus romances com estrelas, mas os insiders sussurravam sobre casos com Howard Hughes e o figurinista Ori Kelly. "Eu fingia ser alguém que queria ser", ele confessou. "Até que me tornei essa pessoa." Mesmo na aposentadoria, Grant permanecia um enigma. Um homem que aperfeiçoou a arte de ser desejado, mas nunca verdadeiramente conhecido. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich deslizou para as telas em O Anjo Azul, e então passou décadas sendo a rebeldia mais glamurosa de Hollywood. Ela usava smokings, flertava com JFK, e quando perguntada se algum dia se casaria, ronronava: "Eu sou meu próprio marido." A rebeldia de Dietrich não conhecia limites. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela percorreu as linhas de frente dos aliados, se apresentando para as tropas com vestidos de lantejoulas, enquanto contrabandeava panfletos antinazistas em suas roupas íntimas. Seus casos amorosos atravessaram gêneros e continentes. John Wayne, Edith Piaf, até mesmo um suposto caso com Greta Garbo. Romance é para amadores. Ela debochou.
Nos anos 1960, ela tinha se aposentado em um apartamento em Paris, atendendo pessoas pelo telefone enquanto fumava um cigarro atrás do outro na cama. Suas últimas palavras? Estou entediada. Um epitáfio apropriado para uma mulher que viveu completamente do seu jeito. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn não apenas desafiou as normas de Hollywood. Ela as desprezou. Ela usava calças, recusava maquiagem e teve um caso de 26 anos com Spencer Tracy, quando ele era casado. Eu nunca serei uma dona de casa, declarou ela. A independência de Hepburn era um dedo do meio para o sistema de estúdios. Ela ganhou 4 Oscars, que é um recorde. Interpretou Eleanor de Aquitânia em The Lion in Winter aos 61 anos. E uma vez disse a David Lean: se você quer que eu chore, me pague mais. Seu relacionamento com Tracy era o segredo mais mal guardado de Hollywood. Eles fizeram 9 filmes juntos, mas ele se recusou a deixar sua esposa. Nunca serei sua amante. Hepburn mentiu para a imprensa. Sou sua co-estrela. Fora das telas, ela nadava nua na piscina de Tracy e ralhava com fãs que se aproximavam de sua propriedade em Connecticut. Quando morreu aos 96 anos, seu testamento deixou milhões para instituições de caridade, não para a família. Eu não devo nada ao público, ela dizia. E ela acreditava nisso. Anna May Wong. Anna May Wong deveria ter sido uma superestrela. Em vez disso, ela se tornou o símbolo exótico de Hollywood. Uma atriz sino-americana estereotipada como vilãs ou amantes condenadas. Leis anti-miscigenação a proibiram de beijar atores brancos nas telas e o amor na vida real? Igualmente complicado. Wong lutou por papéis melhores, mas foi preterida para The Good Earth porque o protagonista tinha que beijar um ator branco. Estou cansada de morrer por 1000 anos de glória chinesa, ela retrucou. Ela fugiu para a Europa, estrelou em filmes alemães e britânicos e tornou-se um ícone de moda com vestidos cortados no viés. Seus rumores de casos com Marlene Dietrich e o diretor Todd Browning foram sussurrados, mas nunca confirmados. O amor luta contra mim, ela admitiu. Em 1961, ela morreu de um ataque cardíaco aos 56 anos. Suas últimas palavras? Perdi tanta coisa. Hoje ela é aclamada como uma pioneira, uma mulher que lutou contra o racismo para conquistar seu lugar ao sol. Liberace. Liberace foi o rei do kitsch, um virtuoso do piano coberto de strass, peles e candelabros. Com seu sorriso largo e capas extravagantes, ele lotou Vegas por décadas, cantando: demais de uma coisa boa é maravilhoso, mas por trás das lantejoulas? Uma vida de negação cuidadosamente elaborada. Liberace nunca se casou, embora inventasse namoradas falsas para evitar rumores sobre sua sexualidade. Ele processou um tabloide britânico por chamá-lo de gay em 1956 e ganhou. Fora do palco, ele morava com seu motorista e suposto amante, Scott Thorson, que mais tarde o processou por pensão. Estou me guardando para a mulher certa, piscou Liberace. Na década de 1980, sua saúde começou a falhar. Ele morreu de AIDS em 1987, ainda insistindo que era apenas um solteirão que ama a mãe. Seu legado? Uma fachada brilhante e um conto de advertência sobre o custo das mentiras da fama. Eric Blore. Eric Blore era o mordomo astuto e esnobe em quase todos os filmes de Fred Astaire e Ginger Rogers. Um mestre do revirar de olhos e do insulto murmurado. Com seu sotaque britânico cortante e desprezo perpétuo, ele roubava cenas sem suar, mas fora das telas? Blore era o segredo mais encantador de Hollywood. Um homem gay no armário em uma era implacável, Blore viveu tranquilamente com seu parceiro, o ator Clyde Cook, por 30 anos. Eles organizavam discretos chás para colegas estrelas LGBTQ+, como Clifton Webb, onde as fofocas fluíam tão livremente quanto o gin. Blore nunca abordou sua sexualidade publicamente, mas sua sagacidade era uma arma. Quando um repórter perguntou por que ele interpretava tantos mordomos, ele retrucou: porque os americanos não conseguem diferenciar um servo de um cavaleiro. Ele morreu em 1959, deixando para trás um legado de risos e uma vida vivida em seus próprios termos. Judith Anderson. Judith Anderson foi a vilã suprema de Hollywood, uma lenda dos palcos que aterrorizou o público como a Sra. Danvers em Rebecca, sibilando: você nunca será metade da mulher que ela foi. Fora das telas, Anderson era uma força ferozmente reservada, com sua vida pessoal envolta em mistério. Nascida na Austrália, Anderson se tornou um ícone da Broadway, ganhando 2 prêmios Tony e uma indicação ao Oscar. Ela nunca se casou, embora tenha vivido por anos com a atriz Benita Hume, gerando murmúrios de um casamento de Boston. Anderson descartava o romance. Eu me casei com meu ofício,
Nos seus 70 anos, ela interpretou um Hamlet transgressor de gênero e brincou: "Eu sobrevivi a todos os homens que importavam." Quando ela morreu aos 93 anos, ela deixará sua fortuna para seus gatos. Uma diva até o fim. Edna May Oliver. Edna May Oliver foi a rainha das atrizes de caráter, uma ladra de cenas de língua afiada e rosto cavalar em clássicos como Mulherzinhas e Uma História de Duas Cidades. Com seu timbre nasal e carranca perpétua, ela interpretou solteironas, tias e bruxas, e adorou cada minuto. Oliver casou-se uma vez, brevemente nos seus 20 anos. Depois viveu com sua secretária, Gladys Cooper. Elas viajaram pelo mundo, colecionaram antiguidades e deram festas onde Oliver ridicularizava os convidados com seu humor. "Os homens são como meias ruins", ela dizia. "Caem nos piores momentos." Quando perguntada sobre seus papéis de solteirona, ela gargalhou. "Não estou interpretando-os, querida. Estou aperfeiçoando-os." Ela morreu em 1942, deixando sua fortuna para Cooper e um bilhete: "Não lamentem. Riam, seus tolos." Dirk Bogarde. Dirk Bogarde foi o camaleão definitivo. Um galã britânico que se tornou um ícone do cinema de arte. Ele encantou o público em comédias leves dos anos 50 como Doutor no Lar, e depois os chocou em Vítima, interpretando um advogado gay no primeiro filme em língua inglesa a dizer a palavra homossexual. Fora das telas, Bogarde viveu com seu empresário, Anthony Forwood, por mais de 40 anos. Eles cuidavam do jardim na França, escreviam memórias e evitavam tabloides. "Somos apenas dois solteirões compartilhando uma estufa." Bogarde sorriu. Mas seus diários posteriormente insinuaram verdades mais profundas. O amor é uma linguagem privada. Ele morreu em 1999, deixando um legado de papéis ousados e devoção não declarada. A carreira de Bogarde foi uma aula magistral em reinvenção. Após servir como fotógrafo de combate na Segunda Guerra Mundial, ele tornou-se o rapaz do lado na Grã-Bretanha em comédias de médicos, apenas para queimar essa imagem em The Servant como um mordomo manipulador. Na década de 1970, colaborou com diretores de vanguarda como Visconti em Morte em Veneza, incorporando almas torturadas com precisão assustadora. Críticos o chamavam de o galã das mulheres inteligentes. Mas Bogarde detestava a fama. Ele fugiu para a Provença com Forwood, restaurou uma quinta em ruínas e escreveu memórias best-sellers que dançavam em torno do vínculo deles. Embora nunca tenha sido abertamente gay, Vítima tornou-se sua rebelião silenciosa. Não era uma causa, ele insistia. Era um papel. Ainda assim, o impacto do filme foi sísmico. Ajudou a descriminalizar a homossexualidade na Grã-Bretanha. Nos seus últimos anos, Bogarde queimou cartas e fotos, determinado a controlar sua narrativa. Memória é ficção. Ele escreveu um epitáfio apropriado para um homem que viveu 1000 vidas, mas manteve seu verdadeiro eu oculto nas sombras. Louise Brooks. Louise Brooks foi a rebelde flapper original. Uma sirene do cinema mudo com um corte bob preto e um desdém pela falsidade de Hollywood. Ela impressionou em Pandora's Box como Lulu, uma libertina que dançou rumo à ruína. Fora das telas, Brooks era igualmente selvagem, envolvendo-se com Chaplin e Greta Garbo, até abandonar a fama para se tornar uma reclusa. "Hollywood é um poço de corrupção", ela escreveu. Ela passou seus últimos anos fumando compulsivamente em Nova York, escrevendo ensaios mordazes sobre a indústria que a rejeitou. A carreira de Brooks começou como dançarina do Ziegfeld Follies. Seu espírito afiado e maçãs do rosto ainda mais afiadas a levaram a papéis leves como em The American Venus. Mas na Alemanha, o diretor G.W. Pabst a via como mais do que apenas um rostinho bonito. Ele a escalou como Lulu, um papel que exigia sexualidade crua e charme nihilista. Os críticos ficaram boquiabertos. O filme fracassou. Hollywood a rotulou de difícil, depois que ela se recusou a mudar seu icônico corte Chanel para um papel. "Prefiro raspar a cabeça a fazer o papel de boazinha", ela disparou. Em 1938, ela havia abandonado a atuação, trabalhando brevemente como DJ de rádio e acompanhante para pagar o aluguel. Seus ensaios posteriores, como Lulu em Hollywood, estraçalharam o sistema de estúdios. Ela zombou da persona de boa menina de Mary Pickford e chamou Joan Crawford de uma manequim medíocre. Amigos como Tennessee Williams a adoravam. Ex-amantes como Chaplin a chamavam de um belo desastre. No entanto, Brooks nunca se arrependeu de suas escolhas. "Troquei a fama pela liberdade", ela disse, fumando sem parar em seu apartamento sujo, cercada por manuscritos inacabados e garrafas vazias de gin. Quando ela morreu em 1985, os obituários a chamaram de um conto de advertência. Hoje ela é um ícone feminista, uma mulher que brilhou demais para as gaiolas de Hollywood.